Graça e paz a todos, Pastor Flávio Soares aqui, em mais um devocional Caminhando com Cristo. Para você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que já nos acompanha pelas mídias sociais, seja muito bem-vindo e traga mais um. No vídeo de hoje nós vamos falar a diferença entre o pastor e o mercenário. Fique conosco que você vai se surpreender. A importância de um devocional. Estudos comprovam que o contato diário com a palavra de Deus faz com que você se torne uma pessoa mais calma. Sendo assim, você é capacitado para controlar os seus impulsos e as suas emoções, vencendo vícios e comportamentos inadequados. Existem relatos que o contato diário com a palavra de Deus pode até mesmo trazer cura física para o seu corpo e para a sua mente. Para que nós possamos compreender esse assunto tão polêmico, vamos de vídeo! Evangelho de Jesus Cristo, conforme narrou São João, no capítulo 10, versos 9 ao 11, essa é a mensagem do Caminhando com Cristo para o dia de hoje. Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. No texto de hoje, Jesus ele se declara não somente o bom pastor, mas também ele traz a diferença entre aquele que é pastor e aquele que é mercenário. E ele não somente é o pastor que dá a vida pelas ovelhas, mas ele também é a porta de saída para as ovelhas encontrarem a vida. No texto de hoje traz muitas riquezas de detalhes, mas eu gostaria de dar ênfase a alguns ensinamentos. O primeiro dele, o bom pastor, ele vai à frente das suas ovelhas, nunca na retaguarda, mas sempre à frente, porque assim ele tem uma visão melhor sobre os perigos que as ovelhas podem vir a enfrentar. O segundo ponto é a comunicação. O bom pastor conhece as suas ovelhas pelo nome, e as suas ovelhas conhecem a voz do seu pastor, não conhecem a voz do estranho. Do estranho elas fogem. Mas um ponto muito importante, que o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Já o mercenário, que não é o pastor, ele não dá a vida pela ovelha, porque ele tem a ovelha como fonte de lucro. Fica então para você mesmo fazer uma análise, se quem tem apacentado sua vida é pastor ou é mercenário. O seu pastor, ele vai à frente, procurando distinguir os perigos que podem estar sobre a sua vida. O seu pastor tem uma boa comunicação, talvez ele não saiba o seu nome, mas você sabe atentar à voz dele. Quando ele dá um recado de Deus, você consegue acatar, você tem uma boa comunicação com ele. E o seu pastor tem tido você como fonte de lucro, fonte de renda, ou ele tem entregado a sua vida, pela sua família e pelo resto do rebanho? Fica aí a dica e a análise fica por sua conta. É fato e é verdade que assim como a moeda tem duas faces, toda história tem duas versões. Existem pessoas que de fato e de verdade foram massacradas por pastores. E existem pastores que dão a vida pelo rebanho e mesmo assim não recebem o devido reconhecimento. Por isso que eu deixei essa análise por conta sua própria. Você faz a autoanálise. Será que de fato e de verdade, todas as vezes que você precisou do seu pastor, ele esteve ali de prontidão? Eu falo pelo meu. O meu não tem hora, não tem dia, o telefone dele está sempre à disposição para me acolher naquilo que eu precisar, estiver também ao alcance dele. Que ser pastor também não é ser empregado de ninguém. Eu tenho um privilégio de ter um pastor na terra, e eu posso falar com clareza acerca dessas características. A primeira característica que foi colocada no texto, sobre ter visão, sobre ir à frente, porque o texto diz que o bom pastor, ele vai à frente do rebanho, ele tira o rebanho de dentro do aprisco e ele vai à frente, porque à frente ele vai estar de olho nos perigos, ele vai estar verificando os predadores, ele vai poder ver as armadilhas por ser mais alto, e assim, por ter uma visão mais ampla, ele vai à frente. Isso eu não posso negar. O meu pastor ele sempre está à frente e ele sempre está visando os perigos. E principalmente quando eu estou para tomar decisões sérias, como um trabalho, entrar num trabalho ou sair de um trabalho, fechar um negócio,
eu peço conselho para o meu pastor, porque eu sei que ele está com uma visão bem além da minha e ele consegue enxergar coisas que, como ovelha, eu não consigo enxergar. Louvado seja o nome do Senhor, que nós vivemos uma época na qual o reino de Deus está se expandindo de forma absurda por causa da tecnologia. Hoje, nós somos mais de 2 bilhões de cristãos no globo terrestre. Então é um crescimento muito grande. E seria até mesmo descomunal, desumano, querer que um pastor saiba o nome de ovelha por ovelha. Mas uma coisa é fato. Você tem reconhecido a voz e a autoridade do seu pastor? Eu admiro muito as igrejas que fazem trabalho com célula, com grupos, porque o pastor ele forma líderes, e esses líderes formam líderes, e por fim, todo o rebanho é cuidado por alguém. Só que nem sempre essa visão ela funciona com todas as igrejas. Tem igreja que não consegue estabelecer esse trabalho. Mas uma coisa que é fato e que é verdade. Você tem sido sensível à voz do seu pastor? Ou o seu pastor fala, vai para a direita e você vai para a esquerda? Ou você vai pedir conselho com o seu pastor somente por via de regra, somente para ver qual é a opinião dele acerca do assunto? Você já está com a mente formada e já está com a decisão tomada. Eu só vou lá perguntar para o pastor para saber qual é a opinião dele. E esse último ponto, ele é muito delicado e também muito importante. Você tem sido fonte de lucro para o seu pastor? É algo para você analisar. Se as curas, os milagres, prodígios e maravilhas, as assistências e os atendimentos que você tem recebido dentro do seu ministério tem te custado algum preço monetário, então é hora de você começar a rever esses conceitos. Porque todo bom pastor ele vai ter essas características. Ele vai à frente do rebanho para ver os perigos. Ele vai conhecer de uma forma ou de outra o rebanho, e o rebanho também vai reconhecer a voz dele, a autoridade dele. E ele vai ser aquele que não vai lucrar em cima de você. Pelo contrário, ele pode até ter uma remuneração, que não existe nada de errado nisso. Existem pastores que são integrais. É de manhã, de tarde, de noite, ele sempre está à disposição do povo de Deus. É diferente. Só que eles não estipulam valores, eles não estipulam preços, eles não falam a oração custa X, o jejum custa Y, expulsar o demônio XY, não. Eles não estabelecem preços pela obra. Eles têm um salário e com isso eles têm um contentamento de servir ao povo por aquele valor. E não é o valor estipulado por ele, é o valor que a igreja consegue disponibilizar para ele. Isso é um assunto tanto polêmico que merece um vídeo específico para isso, mas que você possa fazer essa análise muito sincera em dizer, se você tem um pastor, se o pastor vai à frente, você reconhece a voz e a autoridade dele? Você é fonte de lucro ou você é uma pessoa que de fato e de verdade dá até uma certa despesa para ele? Faça essa análise com muito carinho e com muita atenção. Lembre-se sempre, ninguém vence sozinho. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.